Todo mundo voltando? Beleza. Pessoal, eu tava olhando aqui eu tenho conta no Banco Inter, tá? A Thaís falou que lá no CDB do Itaú tá cobrando não sei quantos R$ 1.000, R$ 3.000 para começar. Então vai para o Inter, que o Inter é R$ 100 para você começar a aplicar no CDB do Banco Inter. Tô falando para vocês pesquisarem, hein? E a rentabilidade está maior. Olha o Itaú perdendo cliente. Então, beleza. Então, a gente falou aí dentro do mercado financeiro, né, pessoal? Nós falamos aí que tem o Conselho Monetário Nacional, quais que são aí as suas obrigações. Nós falamos que abaixo dele nós temos o Banco Central, a CVM e também a SUSEP. Então, quais que são as funções da SUSEP? Ela possui a responsabilidade de supervisionar, controlar e regular quem, gente? O mercado de seguro, previdência privada, aberta, né? E capitalização de seguros. Então, observem que cada uma das instituições que foram apresentadas para vocês, o Banco Central, a CVM e a SUSEP, todas elas são subordinadas ao Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo aí quando a gente fala de sistema financeiro. Então, todas elas vão regular, supervisionar, controlar, cada uma ali dentro do seu quadrado, uma os bancos, outra aí quando a gente fala de bolsas de valores, a outra quando a gente fala aí o mercado de seguros, previdência privada, mas todas elas a partir da normatização que veio do Conselho Monetário Nacional, tá bom? Beleza. Então, pessoal, dentro do sistema financeiro que foi apresentado para vocês de renda fixa, renda variável, eu acho que essas foram as principais informações aí que poderia gerar mais dúvidas, que poderia trazer um pouco mais aí de questionamentos. Tem alguma pergunta, algum ponto que quer que volte? Ou deu para entender? Alguém fala alguma coisa? Joyce? Deu para entender. Entender. Então, igual eu falei, é exatamente o que foi apresentado, né, na live, só que numa ordem cronológica diferente. Eu acho que fez um pouco mais de sentido para vocês dessa ordem, porque uma coisa vai linkando a outra, uma coisa vai linkando a outra. Acho que talvez por isso que às vezes vocês ficaram um pouco confusos, é porque falava de uma coisa, aí ia para outra parte sem um pouco de sentido, né, de coerência mesmo. Beleza? Ela falou muito e acabou que falava, voltava, ia para um outro assunto e você ficava meio assim, o que ela está falando? Perdido. Né? Então é meio complicado. É porque pelo menos para mim, né, enquanto estudante também, tem que seguir uma ordem. Uma coisa é como se fosse uma disciplina, eu vejo como se fosse uma novela. Não tem como você entender um fato, não tem como eu falar aqui igual foi falado para vocês, de CVM sem eu falar do sistema. Tá, e isso veio de onde, né? Isso serve para quê? Mas é a mesma coisa que está lá, só com uma ordem cronológica diferente. Outro tema que foi abordado com vocês foi a respeito dos títulos de crédito. O que é o título de crédito? É um documento que contém o direito de crédito e representa a obrigação dessa dívida, tá? Nós temos aí alguns títulos de crédito que vocês conhecem, que são os cheques, as letras de câmbio, as notas promissórias e as duplicadas. São os mais conhecidos aí, que são os que a gente trabalha mais aí dentro do mercado. O cheque, o que é o cheque? Gente, o cheque é uma ordem de pagamento à vista, não é isso? Quando a pessoa te dá um cheque, eu vou te pagar com cheque, se você quiser ir lá na boca do caixa, tem que ter crédito, senão ele vai voltar e quem emitiu o cheque tá lascado. Então, ele vai ser sempre aí considerado uma ordem de pagamento à vista, tá?
ele pode ser recebido diretamente na agência, em que o emitente mantém a conta, ou a gente pode depositar em outra agência. Só que quando deposita em outra agência, ele leva acho que uns 2 dias ou 3 dias, não sei, para compensação, né? Então, mas assim, Ô, tá, Pri, professora, mas você está falando que o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Mas agora você me falou que ele leva 2 dias para compensação. Ué, mas você quis depositar. Se você quiser ir receber lá no caixa na hora, você pode. Então, por isso que ele é uma ordem de pagamento à vista. Oi? eu teve uma pergunta no, acho que foi, não sei se foi no teste final ou se foi num teste semanal Foi sobre no o cheque, semanal. falando, falando sobre quanto tempo ele demoraria para ser compensado, um troço Nossa, assim. Eu tenho pergunta sério? pintada aqui no. Caramba. Teve. Não, gente, mas não vou colocar isso na prova, não. Vocês sabem que quando você vai depositar um cheque, eu acredito que é 2 dias ou 3 dias para ele ser compensado, mas não tem necessidade de você gravar isso. Você tem que saber que ele é uma ordem de pagamento à vista e quando for depositado, ele vai ter um prazo ali para cair. Mas a primeiro momento é uma ordem de pagamento à vista, porque se eu quiser ir lá e retirar o dinheiro no caixa na hora, eu vou poder pegar, tá bom? O cheque, professora, mas eu tenho o cheque predatado, né? Que o cheque predatado eu vou combinar ali com a pessoa, com o emissor do cheque, para adquirir um produto ou serviço, sei lá quanto tempo depois. Ok, gente, mas a premissa do cheque, quando a gente vai pagar aí através desse título de crédito, é a ordem de pagamento à vista. Por mais que a gente faça um combinado com a outra pessoa e que a gente vá fazer esse pré-datado aí daqui a sei lá quanto tempo, a premissa é que ela é uma ordem de pagamento à vista, tá? Não precisem ficar atrelados a quanto tempo que vai levar para compensar se eu depositar, porque isso é informação irrisória. É que teve uma pergunta assim, ó, para a liberação dos depósitos de cheques com valores inferiores a R$ 300, o prazo de compensação é. Aí eu tinha, assim, pesquisado. Aí tinha uma nova forma, acho que foi de 2018, que falava que demorava um dia para ser um dia útil para compensar. Aí a resposta foi 2 dias úteis. Eu acho que são 2 dias. Eu tenho quase certeza que um cheque com. Aí tem um negócio. Mas isso, Aí cara, teve um negócio. isso para o seu aprendizado é 0, tá? Isso aí, quando você for precisar compensar um cheque, você vai perguntar para o banco, porque não altera muito na coisa, não. Enfim, não se atrelem a isso. É igual quando eu trabalhava e recebia através de cheque, né, pelo governo. Era o cheque era do Banco do Brasil e eu tinha conta no Banco do Brasil. Se eu depositasse o cheque na minha conta antes das 5 horas, ele era compensado no mesmo dia. Se eu fosse depois, era no outro dia. Mas quando são bancos diferentes, aí são 2 Aí dias. demora. São 2 dias. São 2 dias. Então é porque se você trabalhar com o mesmo banco, sim. Mas se você trabalhar com instituições diferentes, você vai ver aí um prazo diferente. Mas, gente, é o que eu tô falando, cara, um administrador financeiro, tudo bem, se você for trabalhar diretamente com isso, é importante que você saiba, mas para a sua formação, né, geral, assim, cara, qual dia, quanto tempo compensa? Me poupe, não. Nota promissória, gente, o que é um título de crédito, né, a nota promissória? Nada mais é que uma promessa de pagamento, né? E para o seu nascimento são necessárias 2 partes, o emitente e que é o devedor e o criador da nota promissória. Vocês já viram a nota promissória? Eu ia colocar uma fotinha dela, mas acredito que vocês já trabalharam aí. Os novinhos, a Thaís, quem tem 17, 15 aninhos aí, às vezes nunca viu uma nota promissória. Mas ela também é um título de crédito que corresponde a uma promessa de pagamento, né? Quando você assim emite aí a nota promissória para alguém, você está trabalhando com um título de crédito que você está garantindo, prometendo um pagamento para X data, no valor tal, tudo bonitinho. Oi. Ainda se usa nota promissória? Cara, eu usava há anos, né?
Não, eu tô Nossa, falando aqui porque eu tava lá, mas eu acho que ninguém usa mais, não. Ah, ó, o Paulo usa uma nota promissória, tá vendo? Eu não sei, deve ter alguns conhecimentos que deve deu um aqui. utilizar, assim. Depois o Paulo vai até mandar uma foto para me compartilhar nos grupos. Bom, pessoal, essa foi aí a live. Esses foram os pontos que eu identifiquei como sendo os principais, tá? E aí, a Lisiane me fez várias perguntas. Lisiane, segura só um pouquinho que amanhã eu trago essas perguntas. Com relação ao desafio semanal, eu vou pedir para que vocês me enviem as questões que vocês queiram que eu traga para a live, porque igual essa. Ai, quanto tempo um cheque leva para você? Não. Me recuso, tá? Não é de extrema, não é de relevância, não é de extrema, não é de nenhuma relevância. Eu nem sei para que colocar isso, mas enfim. Então vocês peguem as questões que foram mais difíceis, que vocês querem que fale um pouco mais sobre elas, e amanhã também a gente realiza aí o exercício de desafio final, que é super importante para garantir os 10 pontos de trabalho. Pelo amor de Deus, ninguém vai fazer redação, todo mundo vai garantir dentro do desafio final, tá? A partir do dia 3 a gente começa. E é super tranquilo, viu? A partir do dia 3 a gente começa com as nossas aulas ao vivo, todos com a câmera aberta dentro do Zoom, tá bom? Ficou alguma dúvida aí dentro dessa matéria? Vou passar esses slides para que vocês possam ler em casa. A live foi um pouco mais densa, né? Deu 3 links, mas é porque tinha bastante coisa. Amanhã eu faço a parte 4, beleza? Vou ver ali o que eu ainda não vi. Vou ver amanhã. Vou ver o que. Na sexta-feira, você vai, aliás, você vai informar para a gente até quinta-feira, se conseguiu Não, amanhã eu para falo. aplicação da prova na sexta? Amanhã eu falo se Não. consegue mudar para sexta ou vai ter que ser na segunda. Seria melhor na sexta, né? Porque na segunda algumas turmas já começam com as aulas ao vivo. Minha orientação é que vocês encerrem o EAD dentro da apta até dia 31. Ah, professora, mas o grau deixou até dia 16. Gente, conciliar a apta com o EAD ao vivo é mais difícil, porque o ao vivo tem que entrar, o ao vivo tem que ser naquele horário, o ao vivo a professora vai dar exercício para fazer em casa, o ao vivo vai ter trabalho que o professor vai dividir os pontos aí. Eu quero esse trabalho. Então, vai ser uma aula como se fosse presencial, só que está através da plataforma do Zoom. Beleza? Tranquilo? Thaís? Tá aí? Tranquilo. Tô. Pronta para me ver dia 4? Tô. Nossa, que animação! Você tá pronta para ver minha bagunça do meu quarto dia 4? Eu quero ver a bagunça do quarto de vocês. Ah, mas meu cachorro passa. Gente, e aí? Vamos lá, vamos que vamos. Porque eu não vou ficar interrompendo a live o tempo todo, a aula, né, o tempo todo para ficar falando. Fulano, você tá aí? Ciclano, você tá aí? Ah, não. Vocês vão deixar as câmeras abertas. E aí, quem não puder deixar a câmera aberta, às vezes não tem, né, o webcam, qualquer coisa do tipo, vai entrar em contato com a gente, aí vocês vão assinar um termo de responsabilidade, porque o aluno é o seguinte, isso daí que vocês estão fazendo com a câmera fechada, vários matam aula. Deixa a câmera fechada, coloca o microfone fechado, deixa o som rolando e vai fazer outras coisas e depois vai falar, não entendi. Né? É complicado. Então, vai estar todo mundo ali com a câmera aberta para poder acompanhar. Tá? Então, amanhã a gente finaliza aí a matéria, a disciplina de administração financeira. Tá certo, pessoal? Então, já envio para vocês os exercícios. Um abraço, boa noite, até amanhã para vocês. Até mais. Tchauzinho.